Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou o irmão Neto, do canal Rádio Maná. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas, amém? Nesse vídeo eu quero falar sobre Abraão e as promessas de Deus para Abraão, amém? Porque Deus ele fez promessas para Abraão quando ele chamou Abraão lá em Gênesis no capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, diz que nele seria bendita todas as famílias da terra e na sua descendência. Então, nós precisamos entender quem são essas famílias que Deus fala, quem é a descendência de Abraão e que promessas são essas, amém? Então, nós vamos ouvir vamos ler, meditar em alguns textos da palavra de Deus. Precisamos entender algumas coisas que Deus ele foi fazendo ao longo da história através de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão ele recebeu muitas palavras de Deus, e Deus ele foi se revelando a Abraão, foi mostrando aquilo que Abraão deveria fazer, aquilo que ele faria na vida de Abraão, aquilo que ele faria através de Abraão, Isaac e Jacó e na sua descendência. Então, para isso, nós precisamos entender quem é a descendência final de Abraão, ok? Então, está na Bíblia, todas as revelações, todo esse desenrolar da história, e muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está dizendo ali, quando chama a Abraão para lhe seguir, e Deus diz, olha, você saia do meio da sua parentela, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus ele chamou Abraão e disse, olha, você precisa sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus não lhe deu ainda, ali de começo, um lugar, um destino para onde ele iria. Ele simplesmente chamou e disse, olha, saia da sua terra, vá para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. E o que Abraão fez ali? Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e obedeceu à voz de Deus pela fé. Abraão acreditou naquilo que Deus lhe falou no seu chamado, acreditou que Deus cuidaria dele, porque Deus não lhe deu um destino ainda. E Abraão simplesmente obedeceu a Deus sem saber para onde iria, tá certo? Então isso é fé, isso é certeza de coisas que não se vê. Por isso que nós precisamos andar nas pisadas do crente Abraão, como diz lá no Novo Testamento, ok? Então, nós vamos ver nesse vídeo, a partir desse vídeo, porque com certeza serão vários vídeos a respeito desse mesmo assunto, com conteúdos diferentes, tá certo? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus chama Abraão, ele diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2 diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, nós vamos ler aqui também algum outro texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 6, certo? Nós vamos ler Gênesis 15 e o verso 6, que diz o seguinte. Diz assim, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É interessante entender que esse texto, versículo 6 aqui que nós lemos, é quando Deus promete um filho a Abraão, tá certo? Então nós vamos ler agora no versículo 17, certo? E aqui é um contexto.
para que nós possamos compreender o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus prometeu e aquilo que o cumprimento dessas promessas nos nossos dias. Amém? No capítulo 17, Deus diz para Abraão assim, olha, aqui, e assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso era o momento que Deus iria fazer uma aliança com Abraão. Ele diz assim: Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha que Deus está dizendo para Abraão aqui. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então Deus está dizendo para Abraão que multiplicaria Abraão de uma forma tremenda. Ele diz assim: prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, isso é Deus dizendo, quanto a mim será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Veja aqui. Pai de numerosas nações é a promessa de Deus para Abrão. Diz: Abrão Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 6 diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti nações e reis procederão de ti. Tá certo? De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, veja que aqui onde nós lemos, no versículo 6, diz que Deus diz para Abrão que faria dele o quê? Fecundo. Fecundo. Deus promete a Abraão que faria dele fecundo. O que seria fecundo? Fecundo significa dar fruto, ser frutífero, tá certo? Então, Deus promete para Abraão, que ele já não era mais Abrão, mas Abraão, ele tinha mudado o nome, acabado de mudar o nome dele, dizendo: você será o pai de muitas nações, de você procederão muitas nações e reis, ok? Então, essa é a promessa de Deus para Abraão, ser o pai, ser fecundo, ser o pai de muitas nações. Porque Abraão significa o quê? Olha aqui. Abraão significa pai de uma multidão. Então, essa é a promessa de Deus para Abraão. O significado do nome de Abraão significa pai de multidão. E a promessa de Deus para Abraão é: far-te-ei fecundo, ou seja, você será frutífero, tá certo? Então, para entendermos essa promessa, o significado dessa promessa, nós precisamos analisar o significado dos nomes do filho de Abraão, que viria, que era Isaac, porque Abraão já tinha um filho que era Ismael, mas a promessa de Deus não se cumpriu em Ismael, e sim em Isaac. A sua descendência que viria depois de Isaac, que Deus também escolheu a quem? Escolheu a Jacó e não a Esaú. E depois de Jacó, a sua descendência. Amém? Então, nisso nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, continue nos acompanhando, continue assistindo, compartilhando e nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.